E o que a gente vê como tendência de mercado é que cada vez o cliente está entendendo a marca como um canal único, né? Então aquela discussão de omnichannel, multichannel, isso não existe mais, existe só uma marca. E as marcas precisam estar preparadas para entender que todos os pontos de contato, eles fazem parte de uma experiência única. A gente está aqui na sede da SAP em Nova York, num cenário maravilhoso no Hudson Yards, e vamos falar sobre o que está sendo discutido na NRF. Nath, a gente vê que esse contexto de CX, né, ele foi amplificado, ele sai só dessa questão de experiência e jornada do consumidor final e ele passa a tocar as jornadas corporativas, né, as negociações em cadeia. Conta pra gente um pouco, né, que tendências são essas que vão fazer com que o CX mexa bastante com o B2B? Bom, Fer, primeiro um prazer receber vocês aqui na nossa casa em Nova York, nossa casa e casa de quem está também aí nos assistindo. Venham nos visitar aqui em Nova York, andar 52 do Hudson Yards, super bonito, Experience Center completamente renovado, então fica o meu convite para quem quiser conhecer, nos procurar que a gente faz acontecer a visita de vocês aqui. E quando a gente fala de CX, Fer, a gente não pode deixar de falar de varejo, porque boa parte de tudo que se vive no varejo é experiência. É a experiência que você tem no digital, a experiência que você tem no ponto de venda. E o que a gente vê como tendência de mercado é que cada vez o cliente está entendendo a marca como um canal único, né? Então aquela discussão de omnichannel, multichannel, isso não existe mais, existe só uma marca. E as marcas precisam estar preparadas para entender que todos os pontos de contato, eles fazem parte de uma experiência única. E aí é que a estratégia de dados e a inteligência artificial com todos os seus agentes impulsiona essa experiência, criando um landscape lá no back-office que proporciona para os clientes de varejo, no geral, um ganho de eficiência e uma percepção de experiência aumentada. E é isso que a gente quer, fazer com que os nossos clientes tenham essa experiência para os seus clientes, mas também nas negociações B2B, porque muitos deles têm essas interações nos dois lados da moeda, né? No vai e vem dessas informações. Então, para a gente é um prazer aportar tecnologia e inteligência artificial em todas as camadas. E Sandro, quando a gente fala de IA, como ela vai impactar a percepção que o comprador tem do potencial fornecedor, né? No que implica tanta tecnologia permeando essa relação e o que é real, o que é hype quando a gente fala das relações B2B? Bom, primeiro eu vou falar que o teu escritório é incrível, então reforço, aceitem o convite porque o escritório é muito bonito e vale muito a pena. Eu acho que assim, quando a gente fala na relação, né, B2B, eu acho que a gente tem que entender dois pontos, né? A relação é feita entre o comprador e o vendedor. E hoje a gente tem talvez a equivocada impressão que o vendedor tem muito mais acesso ou tem utilizado mais inteligência artificial para fazer entender o potencial comprador. Mas na realidade, as pesquisas que a gente tem feito, elas mostram, e junto com dados do Gartner, da McKinsey, demonstra que o vendedor ele está um pouco atrás do comprador. O comprador hoje está usando 94%, em média já está usando inteligência artificial para entender essa jornada de compra, o que ele está precisando, quem que está no mercado, quem são os players. Enquanto isso, o vendedor ainda está um pouquinho atrás, usando em média 88%. Agora, dentro desse contexto, eu acho que o que é importante a gente entender que com a evolução da inteligência artificial e o uso da inteligência artificial, tanto o comprador como o vendedor, a gente passa para um momento onde a gente vai ter que voltar, né, que eu brinco que é a era do humano, né, voltar com a era do valor humano. Então acho que a gente vai ter que voltar a inserir o humano como o principal ator dentro desse processo, desse ecossistema de compra e venda, onde você vai realmente utilizar a inteligência artificial para ser mais eficiente, para entender o processo, para entender a sua necessidade, o que você está buscando está aderente dentro do que você precisa para escalar seu negócio, etc. Mas o humano vai ter que ser inserido de novo, né, nesse processo
principalmente gerando um valor do meio para o fim do processo de compra ou venda, né? Então eu acho que a gente está nesse momento de entender, fala-se muito sobre inteligência artificial, a gente tem visto cada vez mais a inserção disso em qualquer processo, tanto no B2B, mas acho que B2B, B2C e B2C, mas eu acho que vai chegar no momento que isso vai deixar de ser um fator competitivo, né? E vai virar um standard, e a gente vai precisar realmente inserir o humano de novo para ele gerar o diferencial. Então a gente está nesse momento de entender, mas eu tenho essa percepção clara que esse é o caminho. A gente não vai ser excluído do jogo de compra e venda B2B. Já que a gente falou de tecnologia e de humanização, Carol, o que o vendedor, né, precisa como habilidade, como capacitação, para que então ele não fique para trás, né, para que ele use o melhor da tecnologia e use o melhor da sua humanidade? Esse é o tipo de lista que a gente pergunta se quer que faça em qual ordem, né? Ordem alfabética, ordem de relevância. Mas antes de mais nada, obrigada por nos receber aqui. É a segunda vez que eu estou na SAP aqui em Nova York. Tive a oportunidade de conhecer e fazer uma imersão aqui no centro de vocês. A gente até ouviu nesse instante, né, que entrou um robô aqui na nossa gravação, porque tem um monte de máquina muito legal que ajuda o varejista a mapear os movimentos dentro da loja, aqui atrás da gente. E indo para a sua pergunta, Fê, eu acho que assim, tem uma questão quando a gente fala do digital que é muito forte, porque tudo que puder ser automatizado ou digitalizado vai ser, né? Isso já é uma realidade. Por outro lado, tudo aquilo que não puder ser automatizado ou digitalizado vai valer mais. E eu acho que é aí que o vendedor, né, como o Sandro trouxe, pode mudar o jogo. Por quê? Porque a tecnologia é um meio que nos permite continuar jogando. Ou seja, a gente tem que ter tecnologia para permanecer no jogo, mas o diferencial vai estar no humano, porque a gente ainda não conseguiu copiar as cabecinhas e colocar chips nas pessoas para que elas façam exatamente aquilo que a gente gostaria. Então eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é o learning ability, que é essa capacidade de aprender. Então, com uma mudança, né? A gente estava falando de mundo VUCA, agora mundo Bunny, já estamos falando agora de mundo Rupt. Então, a gente precisa de um vendedor que tem uma capacidade de aprender constantemente. Eu acho que tem um outro ponto, que é a questão da reputação. Então, a tecnologia, ela dá muito mais voz ao consumidor. Então, no final das contas, as pessoas, elas desconfiam das empresas, mas elas confiam nas pessoas. Então, a reputação de uma empresa, ela pode ser manchada pela maneira como um ser humano se relaciona com outro ser humano, seja no ponto de venda ou em qualquer outro momento da relação comercial nessa cadeia. Tem uma outra perspectiva, né, que é a ampliação do diálogo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente ainda precisa dar o prompt, a gente ainda precisa dar comandos. E essa coisa do protagonismo humano é, sem dúvida, uma coisa que as empresas estão clamando cada vez mais, e assim como a inteligência artificial, ela é um recurso, a inteligência natural também é. E a gente precisa de um vendedor mais engajado, mais conectado, e a própria conexão, porque na minha percepção ela é o ponto de partida para tudo aquilo que transforma. Então essa coisa de você não ter somente um foco no cliente, mas um foco do cliente, que é como que você se conecta ao que é importante para o outro, para conseguir a partir daí posicionar o seu produto ou serviço de uma maneira adequada. Então tem muita coisa, né, que à medida que o vendedor ele vai assumindo o protagonismo e entendendo qual que é o novo papel dele nesse contexto, pode ajudar a fazer a diferença, seja numa experiência mais direta no varejo, ou seja, numa experiência B2B, porque toda essa cadeia ela se retroalimenta, né? E como a Nath falou aqui, além da experiência de consumo, a gente precisa entender como é que toda essa relação acontece no back-office, para que essa experiência e essa cultura organizacional, inclusive, reflita na ponta. Gente, é tão interessante, né? Porque ano passado a gente esteve junto e os aprendizados desse ano, dessa edição, são muito diferentes. O que a gente pode falar é que a gente está aqui na NRF fazendo B2B Voices além do varejo. Fica com a gente que vem mais conteúdo ainda essa semana por aí.